Bem, vamos retomar a nossa última aula com respeito à observação que foi feita no final da mesma, que é essa que está posta aqui. Sabe-se que dois vetores V1 e V2 não colineares são sempre coplanares. Nós vimos isso na aula anterior. Como A1V1 tem a mesma direção de V1 e A2V2 a direção de V2, o vetor soma A1V1 mais A2V2 será sempre o vetor representado no plano de V1 e V2. Sejam quais forem os reais A1 e A2, como mostra a figura 1.6.a. Olha, está aqui o vetor V1, está aqui o vetor A1V1, V2 e está aqui o vetor A2V2, na mesma direção de V2. E o A1V1 na mesma direção de A1V1. A soma desses dois vetores, A1V1 mais A2V2, é um vetor que vai estar no mesmo plano de V1 e de V2, para quaisquer que sejam o A1 e o A2, tá certo? Quer dizer, essa combinação aqui é um vetor, essa combinação que eu chamo de combinação linear, né? É um vetor de V1 e de V2, é um vetor que está no plano de V1 e de V2, tá certo? Reciprocamente, qualquer vetor representado no plano V1 e V2 será do tipo A1V1 mais A2V2, para A1 e A2 reais, né? Vamos acrescentar a esses dois vetores um terceiro vetor, que é o V3. Então, pode ocorrer uma das situações aqui. A situação A, o V3 está representado no plano de V1 e V2. Neste caso, como o vetor A1V1 mais A2V2 está no plano de V1 e V2, e sendo A3V3 também desse plano, a soma de A1V1 desse vetor A1V1 mais A2V2 com A3V3 estará representado no plano de V1 e V2. Então, é o caso em que o vetor V3 está no plano de V1 e V2. É o caso em que você tem três vetores e os três estão no mesmo plano, tá certo? B, o vetor V3 não está representado no mesmo plano de V1 e V2. Nesse caso aí, né, neste caso, a soma do vetor A1V1 mais A2V2, que está no plano de V1 e V2, com o vetor A3V3, isto é, essa soma aqui, A1V1 mais A2V2 mais A3V3, será um vetor do espaço, conforme mostra a figura 1.6b. Olha aqui, ó. Eu tenho o vetor V1, o vetor V2, aí eu tenho A1V1, que está na mesma direção de V1, A2V2, que está na mesma direção de V2, a soma deles dois vai dar esse vetor aqui, ó, A1V1 mais A2V2, que está no plano de V1 e V2. Agora, A3V3 não está nesse plano. Ele está fora desse plano. Tá certo? O vetor A3V3 tá aqui, ó. Tá aqui o V3 no espaço, ó. Fora desse plano V1, V2. O A3V3 tá aqui. E quando eu somo esse vetor A1V1 mais A2V2 com A3V3, eu vou ter esse vetor aqui, ó. A1V1 mais A2V2 mais A3V3, que vai estar no espaço.
tá certo? Muito bem. Vamos agora estudar ângulo de dois vetores. O ângulo de dois vetores V1, U e V, não nulos, dois vetores não nulos, está aqui U e V. Figura 1.7.A, está aqui os dois vetores. O ângulo θ, formado pelas semi-retas OA e OB, está aqui o vetor U, está aqui o vetor V. O ângulo formado por essas semi-retas aqui, ele é tal que esse ângulo, θ, ele é maior ou igual a zero e menor ou igual a π. Então, vou repetir. O ângulo de dois vetores U e V não nulos, figura 1.7.A, isso aqui, é o ângulo θ, formado pelas semi-retas OA e OB. OA e OB, esse ângulo θ. Tal que θ está entre 0 e π. Então, eu tenho os dois vetores, eu coloco os dois vetores na origem O, descrevo a semi-reta OA, OA é U, a semi-reta OB, né? OB aqui é o vetor V, e o ângulo formado por esses dois vetores, por essas duas semi-retas ou por esses dois vetores, vai ser o ângulo θ, formado pelas semi-retas. De modo que o θ está entre 0 e π, é o menor deles. Porque essas duas semi-retas aqui, olha, OA e OB, essas duas semi-retas formam dois ângulos. Um ângulo que é o θ, esse aqui, que é o menor deles. E o outro é esse aqui, ó. Essas duas semi-retas formam dois ângulos, um que é esse e o outro que é esse aqui. O menor deles é o ângulo de dois vetores U e V, dos dois vetores U e V, tá certo? Eu tomo os vetores, levo para o mesmo ponto de origem, tomo a semi-reta OA, a semi-reta OB e pego o menor ângulo entre as semi-retas, tá certo? O menor ângulo formado pelas semi-retas. Esse é o ângulo de dois vetores. Vamos ver aqui se o θ for π, porque ali eu trabalho com θ entre maior ou igual a 0 menor ou igual a π. No caso, eu mostrei um que ele está entre 0 e π. Entre, ele não é 0 e nem é π, está entre. Então, se o θ for π, o IV vai estar como? O IV tem a mesma direção e sentido contrário. Eles não estão assim, ó. Nessa forma aqui, ó. Como essa figura aqui está mostrando. Aqui, no caso, o θ é π. O IV estão assim. As semi-retas, ó, estão todas na horizontal, né? Eles são, inclusive, esses dois vetores aqui são colineares, né? Nessa situação aí. Agora, se θ é 0, o IV tem a mesma direção e o mesmo sentido. U e V, mesma direção e mesmo sentido, quando o θ for 0. Se θ é π sobre 2, o que vai acontecer? U e V são ortogonais, que eu indico assim, U é ortogonal a V. Então, eu tenho aqui U, tenho V. Dois vetores que eu digo que são ortogonais, porque o ângulo entre eles é π sobre 2. A soma de U com V é essa diagonal aqui, do paralelogramo, que no caso é um quadrilátero, né?
Isso aqui é U mais Z. E como esse triângulo aqui, OBC, ele é retângulo, porque ele forma bem aqui um ângulo reto, ó, bem aqui, em B. B é um ângulo aqui de 90 graus. É um ângulo reto. Pelo teorema de Pitágoras, eu tenho que o módulo de U mais E, que é o comprimento desse vetor aqui, vai ser o módulo de U, o módulo de U mais E ao quadrado, né? Vai ser o módulo de U ao quadrado mais o módulo de V ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, tá certo? Neste caso, o triângulo OBC permite escrever que módulo de U mais V ao quadrado é módulo de U ao quadrado mais módulo de V ao quadrado. A observação D. O vetor nulo é considerado ortogonal a qualquer vetor. Isso é convenção, né? O vetor nulo é considerado ortogonal a qualquer vetor. Agora, se o U é ortogonal a V e M é um número real qualquer, então U é ortogonal a MV. Ora, se o U é ortogonal a V, então o U é ortogonal também a MV, né? Qualquer que seja esse M. Isso é óbvio, né? Vamos ver aqui, a observação é. Essa aqui nós já lemos, não foi? Essa F. O ângulo formado pelos vetores U e menos V é o suplemento do ângulo de U e V. Vamos ver aqui essa figura logo a seguir. Olha, está aqui o U, vetor U, está aqui o vetor V. O vetor menos V vai estar aqui, ó. O ângulo de U e V é θ. Então, o ângulo de U e menos V vai ser esse aqui, que é π menos θ, tá certo? É o suplemento de θ. É o suplemento do ângulo de U e V, que é θ. Muito bem. Depois desse estudo aqui, vem no texto aí dado, no material que a gente está consultando, problemas propostos e que vocês devem resolver, né? Dados os vetores U e V da figura, essa figura aqui, mostrar num gráfico um representante do vetor U menos V. Então, você vai representar aqui o vetor U menos V, conforme a teoria que nós já estudamos. V menos U, menos V menos 2U, 2U menos 3V. Vocês vão resolver isso. Se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntem, vocês me procurem. Eu posso até fazer um recebimento individual, né? Marco o dia, vocês vão, ou vocês mandam dizer, eu resolvo e mando pelo grupo, tá certo? Que aí serve para todos, né? Bem, depois disso aí, vem um outro exercício. São dados 3 vetores, o vetor A, o vetor B e o vetor C, como nessa figura aqui, e eu quero apresentar um representante de cada um desses vetores aqui, ó. A, 4A menos 2B menos C. 4A menos 2B e menos C. A mais B mais C. Você tem que construir A mais B, né? A mais B. E depois pegar A mais B com C.
e 2b menos A mais C. Soma o A com C e pega 2b menos A mais C. Por favor, façam esses exercícios. Bem, sabendo que o ângulo entre os vetores U e V é de 60 graus, determinar o ângulo formado pelos vetores. Eu sei que o ângulo entre de U e V, o ângulo entre U e V é de 60 graus. E eu quero saber, então você desenha o vetor U, desenha o vetor V, o ângulo entre eles é 60 graus, e você está querendo saber quem é menos U, o ângulo entre menos U e V. Depois, menos U e menos V. Depois, eu quero 2U e 3V. Tá certo? As respostas desses problemas, elas estão aqui, ó. Tá bom? Dessa forma, nós estamos concluindo, né, a nossa primeira aula de cálculo vetorial e geometria analítica, que foi para tratar do assunto que do primeiro capítulo, que era vetores, tá certo? Vocês vão, então, aproveitar o restinho do tempo que sobra daqui para estudar. E vocês podem estudar na hora que vocês querem, no local que vocês querem, não tem problema. O que você não pode é acumular esse conhecimento para estudar em cima da hora. Isso você não pode fazer. Até porque nós vamos trabalhar com as verificações também remotas, você vai fazer onde você quer, na hora que você quiser, mas o sistema pode mudar isso de uma hora para outra. Chegar e dizer, não, agora a aula é presencial e aí a coisa muda, né, de figura. Então você deve estudar, até porque você precisa desse conhecimento para outras disciplinas. Tá bom? Um abraço para todos, então.